Boa noite a todos, é um prazer novamente falar com vocês, e agora um pouco à distância, né? Devido a essa grande pandemia que está acontecendo no nosso planeta. Isso tem causado problemas seríssimos, tanto no mundo corporativo como nas nossas vidas, né? Mudanças radicais de como enxergar a vida. Isso fez também com que o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, baixasse uma portaria autorizando as universidades a produzir suas aulas, administrar suas aulas através de redes sociais, através da internet. E a FAT, a Uniateneu, resolveu atender a essa portaria por dois grandes motivos. O primeiro, para que os alunos que estão no último semestre, que estão já para colar grau, eles não tivessem prejuízo. E o segundo, para que não houvesse uma descontinuidade das aulas. Queria lembrar vocês que toda segunda-feira nós estaremos no horário da aula no AVA, né, que é essa plataforma da Uniateneu, como também todo o nosso material está sendo posto na plataforma Classroom, e o código de acesso para vocês alunos é esse que aí está. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento através do e-mail ernesto.cesar, César com Z, @professor.uniateneu.edu.br. Nós vamos conversar hoje com vocês sobre análise, avaliação e processo. E que o processo organizacional é um conjunto de atividades interrelacionadas que envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações que, bem executadas, elas vão transformar os insumos, que são o input, né, em saídas, produtos e os serviços finais, que são os outputs, onde a empresa é a grande transformadora. Portanto, existe uma grande quantidade de processos para que esse processo maior ocorra. E que o processo produtivo ele é considerado o principal processo, pois ele transforma essa matéria-prima em produtos acabados. Lembro também sobre a gestão da cadeia de suprimento, que é um gerenciamento da rede interligada de negócios, envolvendo na provisão final de pacotes, produtos e serviços requeridos por o cliente. Então, essa cadeia de suprimento, esse conjunto de métodos, elas vão ser usados para interligar, para fazer com que todas as gestões, digamos, a cadeia produtiva, tanto transporte, estoque, custos, tudo que possa imaginar que ocorra dentro de uma organização, que são os seus processos, eles possam dar um resultado positivo final para o cliente. As empresas industriais, nós entendemos como um processo e um percurso realizado por material, desde sua entrada, né, até sua saída. Pois a empresa, como eu disse anteriormente, ela é o agente transformador desse processo produtivo. Então a empresa ela recebe um insumo, né, ela transforma esse insumo em produto final ou serviço e devolve à sociedade para ser útil a esse ambiente externo que é a sociedade, né? E enquanto que as empresas de serviço, o material fundamental é a informação, uma vez que flui dentro da empresa, circulando entre as áreas e as pessoas, sendo utilizado para as tomadas de decisões ou para a execução de ações, que nós denominamos de operações. Os processos de negócio eles podem ser divididos em 4 categorias: processos operacionais, processos de suporte, processo de estabelecimento de direção e processos gerenciais. Vamos ver cada um. Os processos operacionais, que são primários e essenciais, eles se referem à forma como o trabalho é feito na organização para produzir os bens e os serviços. Esses processos são os mais importantes. Eles mantêm contato direto com o cliente, entregam valor direto ao cliente, às vezes extrapolam essa fronteira da empresa e tem uma visão completa da cadeia de valor. Os processos operacionais seriam como os órgãos do corpo humano. Se todos esses órgãos trabalharem dentro de um sistema normal, sem nenhuma anormalidade, o ser humano não teria nenhum tipo de doença. Na organização é da mesma forma, você tem vários setores, esses setores que nós chamamos de subsistema de um sistema que é a organização, eles têm que trabalhar interligados, eles têm que estar buscando oferecer uma entrega, né, de valor ao cliente dessa organização, né, e eles têm que trabalhar de uma forma harmonizada, onde que nenhum deles fujam aos objetivos gerais da empresa estabelecidos pelas diretrizes, pelas estratégias que foram decididas pelo
o nível estratégico. Os processos de suporte, eles não estão ligados diretamente ao cliente, eles vão dar suporte aos processos essenciais. Então, são aqueles staffs, são aqueles processos que irão auxiliar para que o processo essencial, aquele que vai entregar o produto final, ele tenha uma capacidade maior e produtiva de funcionar. Esses processos eles podem ser intrafuncionais ou interfuncionais. Eles são formalmente estabelecidos, eles dão suporte aos processos primários ou essenciais, como a gente viu anteriormente. Eles não têm contato direto com o cliente, pois eles dão suporte, né, aos processos produtivos, digamos assim, primários ou essenciais, e não entregam valor ao cliente, pois quem vai entregar esse valor serão os processos essenciais. Nos processos de estabelecimento de direção, nós temos que entender que eles são relacionados com as estratégias organizacionais. As estratégias são os caminhos que a empresa determina, que o gestor maior determina para que a empresa possa chegar a crescer, tenha sustentabilidade, que ela possa ter continuidade, né? E elas trabalham principalmente nas estratégias empresariais e unidade de negócio. Dentro desse processo da administração, nós temos o planejamento, a organização, direção e controle. No planejamento, nós definimos as missões, a formulação dos objetivos, define que planos irão acontecer e há uma programação das atividades. No organizacional, se divide o trabalho, designa atividades, agrupa atividades em órgãos e cargos e aloca recursos. Já a direção tem um valor muito mais decisório, de designar as pessoas, coordenar esforços, se comunicar bem, fazer com que haja uma comunicação dentro da organização que flua legal, motivar pessoas, fazer com que essas pessoas sejam efetivamente colaboradores, parceiros da organização, tem que ter uma boa liderança e orientar. Então essa é a grande função da direção dentro dos processos administrativos. Já o controle seria definir padrões, monitorar desempenho, que é fundamental, avaliar o desempenho e agir com ações corretivas. Se você observar, mesmo o controle estando na última, ele está dentro de ele perpassa por todos esses outros três: planejamento, organização e direção, porque é ele que vai fazer com que as estratégias, as direções, os objetivos sejam cumpridos dentro do que foi planejado. Os processos gerenciais envolvem atividade de tomada de decisões e comunicação. Eles são formalmente estabelecidos, coordenam as atividades dos processos primários de suporte, ou seja, são quem está liderando, quem está coordenando, quem está fazendo com que a coisa aconteça. Eles buscam a eficácia e a eficiência da empresa, chegando à efetividade, né? Nós sabemos que quando uma empresa ela é eficiente e eficaz, nós podemos chamá-la, dizer que essa empresa tem eficiência, ela tenha eficácia e ela possa ter efetividade. Elas medem, monitoriam e controlam. Ora, há uma necessidade de controle. Eu tenho que ter em mente que todos os meus processos eles têm que ser mensuráveis, eles têm que estar monitorados e controlados. E isso, quem vai desenvolver essas atividades são os processos gerenciais. Eles não entregam valor ao cliente diretamente, né? E os processos variam de acordo com a complexidade, tornando-se necessário estabelecer uma hierarquia de processos. Dessa maneira, os processos podem ser decompostos em atividade ou subprocessos, que também podem ser decompostos em atividades menores, etapa e assim por diante. Alguns fatores são fundamentais, né, para a avaliação da complexidade do processo. Já que nós temos que colocar hierarquicamente, nós temos que conhecer e avaliar a sua complexidade. Então, a quantidade de executores é um fator fundamental, indica a quantidade de pessoas que executam o processo. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, mais complexo vai ser. São pessoas que você vai ter que coordenar, vai ter que motivar, vai criar uma estrutura para essas pessoas responderem a contento e entregam produtividade à empresa. Setores envolvidos, da mesma forma, quanto mais setores, mais complexo é a empresa. As interfaces com outros processos, essa interligação, essa capacidade que tem de você estar fazendo com que os processos estejam envolvidos uns com os outros. Quanto maior for a quantidade de interfaces, logicamente será maior a sua complexidade. A dispersão na qualidade do produto gerado.
Processo mais complexo tem maior probabilidade de gerar produtos, serviços dispersos. Veja que para utilizar esse fator é necessário que os produtos de seus processos sejam monitorados. Ora, se você tem uma quantidade maior, né, de processo e que há uma dispersão também grande desse produto, você vai criar uma probabilidade muito maior, tá, de que o teu produto necessite de um maior monitoramento, porque aí você tem uma gamas de fatores que irão influenciar nessa dispersão desse produto, da qualidade desse produto. Outros fatores: localização geográfica. Pressupõe que processos executados em uma única localidade são menos complexos do que executados em diferentes locais. Isso é bem claro. Você imagina, se você desenvolve um determinado produto, né, o processo dentro de uma planta fabril, de uma fábrica, é diferente se você tivesse que usar esse processo em vários locais geograficamente diferentes. Então, se você consegue manter em um ambiente, uma localização única, esse teu processo vai ter menor complexidade. Mas se você tem esse processo em várias unidades diferentes, geograficamente falando, ele vai ser muito mais complexo. Prazo de execução. O prazo faz parte do caminho crítico da organização. Não tem folga no tempo definido para a sua execução. Menos folga, maior complexidade. Claro, se eu tenho um tempo curto para entregar ou para desenvolver um processo, logicamente eu vou ter uma complexidade maior. Se eu tenho um tempo maior para desenvolver, eu terei menos complexidade. Quantidade de atividade de controle. Quanto maior o número de atividade de controle do processo, mais complexo. Isso é claro. Mesmo porque tem algumas etapas de determinado processo, ou o processo como um todo, pode ser que ele exija uma análise, um monitoramento de controle muito maior do que outros. E isso pode criar uma complexidade maior. Quantidade de atividades. Quanto maior for o número de atividades envolvidas no processo, maior a complexidade. Isso é muito claro. Então, nós temos processo que tem várias etapas, várias atividades, e a atividade ou etapa por si já é complexo. E se for uma quantidade muito alta, nós teremos uma complexidade. E aí nós vamos chegar a um ponto de definir hierarquicamente como é que estão nossos processos. A interferência externa, a sensibilidade, processos com maior sensibilidade, as variações externas, podem ser mais complexos, variações climáticas, por exemplo, econômicas, regulamentações, etc. Isso vai levar com que esse processo se torne, se ele for muito sensível a essas variações, pode ser que ele se torne mais complexo.